Olá, excelente tarde! Estou aqui hoje com vocês para dar uma checada naquilo que nós aprendemos nos cursos, né, de tricologia quântica e apresentar para vocês um pouquinho sobre o upgrade do estojo. Então, qual que é a grande novidade do estojo? O primeiro estojo tem 120 testadores, ele está baseado nos principais alimentos que a gente, dentro da nossa prática clínica, mais testou nos pacientes, baseados em quase 400 alimentos que eram testados diariamente, aqueles alimentos que mais saíam, né, ressonantes ou dissonantes foram escolhidos para esse primeiro estojo. Cápsula, veículo, recipiente, a fitoterapia, os chazinhos, os que eram mais comumente ressonantes para todos os pacientes, baseados em quase 350 aromas existentes, os órgãos, os principais órgãos, os marcadores de órgãos, os metais pesados, a reposição hormonal e alguns minerais, vitaminas e os detoxificantes, o que a gente poderia usar de detox. O que teve de novidade nesse estojo novo foi enzimas digestivas, que nós vamos falar de cada uma delas: oleolá, bromelina, ácido málico, lactase, betaína, pectina, azianon, gimena silvestre, sucupira, garcina e lactobacilos. Manteve-se os recipientes. O que tem de novidade tem os fitoterápicos, né? Clorela, tríbulos terrestres, ginseng, espinheira santa, Polypodium leucotomus, rhodiola rosa, sal palmeto, espirulina, licorice, ashwagandha, maca peruana, ginkgo biloba, crisina, cúrcuma longa e astragalos. A gente manteve alguns fitoterápicos, alguns chazinhos e incluiu alguns que começaram a sair bastante, tais como gengibre, cravo e camomila. Dentro dos órgãos, manteve-se os órgãos, dos minerais, dos metais tóxicos. O que tem de novidade é a inclusão do flúor e do glifosato. O glifosato é dos pesticidas mais comumente utilizados hoje dentro das lavouras, das plantações. A gente tem achado bastante glifosato no cérebro dos autistas, né? Alguns alimentos também foram adicionados, como o coco, abacate, né, que são os de diferencial. Da reposição hormonal que a gente tem de novidade é a prasterona, né, a ocitocina, que são algumas substâncias que a gente tem utilizado bastante na prática clínica. E a maior novidade são a suplementação de aminoácidos, vitaminas e minerais, que aumentou bastante essa família. As tinturas, elas foram divididas em 3, então agora não estão as 3 tinturas juntas, tintura de Santa Maria, Beladona, Beijoim, estão em cada frasquinho separado. E tem a tintura de coentro também, e além da prata coloidal, agora tem o ouro coloidal. Então, de 120 testadores, foi para 218 testadores. E isso ajuda bastante na prática clínica, principalmente na fase de reabilitação, e dá mais opção para a gente na fase de detoxificação, tá? Vamos falar um pouquinho de cada suplemento. Lembrar que na história a gente vai estar sempre trabalhando fase de remoção, reposição e reabilitação. Toda vez que o paciente chega, a gente tem que procurar nele aquilo que nós vamos remover o que adoece. São 3 principais coisas que a gente tem que remover do paciente: alimento dissonante, metal tóxico e foco dental. Foco dental pode ser foco infeccioso, inflamatório, pode ser periodontite, endodontite e incompatibilidade ao material odontológico. Lembrar que para a gente poder trabalhar com o paciente, a gente tem que estar em estabilidade quântica, a gente não pode estar com alimentação dissonante, não pode estar contaminado com metal, com toxina, com parasita. Por isso que todas as vezes que a gente começa a testar o estojo no paciente, começa a dar umas coisas diferentes, ou os testadores começam a não responder, né? A gente tem que pensar que às vezes a gente se contaminou com algum metal, com alguma toxina, algum parasita,
pedir para ou tomar Bioquantic e passar Bioquantic nas nossas cicatrizes, ou pedir para algum colega testar o estojo na gente, porque a gente pode às vezes estar contaminado com alguma coisa, e na hora que a gente vai usar o aurímetro para testar no paciente, o aurímetro vai puxar para a gente, em vez de puxar para o paciente, vai dar o falso negativo e o falso positivo. Por isso a história da autoavaliação e evitar sempre, o médico evitar de comer comida crua, para não pegar parasita, evitar tomar cuidado com a água que bebe, tá sempre fazendo check-up dentário. Uma dica que a gente dá é pelo menos uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, você fazer o autoexame dentário. Então você coloca o seu dedinho em cima de cada dente, faz o ring test, pede para alguém abrir o ring test. Se todos os dentes estiverem ressonantes, o anel vai permanecer forte. Se em algum momento acontecer alguma coisa com algum dente, procurar um dos colegas do grupo aí para tentar avaliar se é periodontite, endodontite, se é material, porque faz parte, né? Todo material tem algo que é a obsoletagem, né? Ele vai ter a fadiga de material, então às vezes está bem coaptado com dente, daqui a pouco começa a infiltrar, de uma semana para outra você pode ter um dente que foi avaliado há uns meses atrás e estava bom, e nessa semana não está bom, aí daqui a pouco o aurímetro começa a não funcionar na sua mão, tá? Então a gente tem que sempre pensar no vestuário que nós vamos utilizar. Se for usar algum acessório, por exemplo um Apple Watch, alguma coisa que possa ter poluição eletromagnética, usar algum acessório de turmalina para puxar a radiação para aquele acessório. Na frente do seu monitor, usar uma turmalina negra, usar um chip de celular, né, junto com o seu celular, para você não ficar exposto a essas fontes radioativas. Aqui o chipzinho de celular para estar utilizando. É a nossa verificação diária, isso é bem interessante. Avaliar nossos dentes, tempo todo avaliando, né? A prática obriga a gente a estar sempre se cuidando, avaliar as fontes de contaminação exógenas, que são muito importantes, e principalmente o ambiente, né? O ambiente do nosso consultório, o ambiente do nosso trabalho. Então, tá utilizando o aurímetro, né? Para estar fazendo esse checklist. Você pode estar encostando nos lugares, ó, meu monitor ele tá neutro. Se eu tiro o meu aurímetro, se eu tiro a minha turmalina aqui, ó, eu encosto o meu monitor, ó. Tá vendo? Então, imagina eu ficar o dia inteiro trabalhando na frente desse monitor, vai estar fritando o meu cérebro. Então, eu tenho que manter aqui, ó, a turmalina, para manter meu monitor, a turmalina puxando a radiação do monitor e essa radiação não vindo para mim. Então, vocês têm que estar checando isso continuamente. Pode usar turmalina, pode usar orgonite, né? O orgonite ele também funciona da mesma maneira. Você pode usar fiozinho de cobre, tá vendo? Aqui eu tenho tudo, eu tenho fiozinho de cobre, tenho orgonite, eu tenho turmalina para puxar a radiação deles e me permitir. Estou usando o Apple Watch, mas eu estou usando uma pulseirinha de turmalina para poder me defender. Então é o primeiro passo. Aí eu vou atender o paciente, eu vou fazer uma anamnese, lembrar sempre isso, de avaliar se o paciente, primeira coisa, se ele é ectodérmico, mesodérmico ou endodérmico. Como que eu vou saber se ele é ectodérmico, mesodérmico ou endodérmico? Durante toda a anamnese, toda a história clínica, eu vou ver quais são as queixas que ele vai ter. Então vamos lá, paciente ectodérmico, o que eu vou ver dentro do paciente ectodérmico? Pacientes com queixa: olhos, né, pele, cabelo, unha, esmalte do dente, mucosa oral, mucosa anal, receptor sensitivo e tubo neural. Então, um paciente que começou a ter problema de vista ocular muito cedo, afta, problema de hemorroida, os dentes, os esmaltes dos dentes não tão fortes, problema de hipersensibilidade, hipossensibilidade, alteração de pele, cabelo, unha, conforme as fases da vida dele. Nasceu cabeludo, aí de criancinha mudou a alimentação, o cabelo mudou, aí depois se mudou para tal lugar, a pele mudou, tinha muita dermatite. Então esse é o perfil ectodérmico.
Perfil mesodérmico, lembra? Cardiovascular, geniturinário e osteoarticular. Geralmente paciente com problema dérmico. Então tem as dermatites mais psoriáticas, né? As dermatites mais profundas com infiltrado inflamatório dérmico. Tá? E o paciente endodérmico, então geralmente é o paciente que tem problema respiratório, tem problema em fígado, rim, são os pacientes endodérmicos. Então você vai fazendo história clínica e vai avaliando isso. Faça a propedêutica no paciente, né? Anota, tem mancha aqui na testa, pode ser intestino, tem mancha aqui na região da bochecha, pode ser pulmão, aqui a região do pâncreas, aqui a região geniturinária. E vocês vão devagarzinho usando o colão de vocês e vão avaliando. Eu vou fazer uma história um pouco mais avantajada. Tem mancha aqui? Desde que idade começou essa mancha na sua testa? Como que era o intestino nessa época? Porque a mancha na área do intestino. Como que era o intestino? Intestino preso, intestino solto? Porque o paciente não vai falar as coisas que você não perguntar. Então você tem que fazer uma anamnese direcionada. Pode fazer a propedêutica capilar? Pode, deve. Então você vai palpar visual e palpar as estruturas capilares. Então lembrar, essa região aqui posterior é a área da tireoide, um pouquinho mais para trás, pâncreas, essa região inferior aqui, suprarrenal. Palpa e sente a espessura da fibra capilar nessa área, por exemplo, comparada aqui com a área frontal. Você tem que palpar, vamos ver como que tá a área posterior e a área frontal. Tem que ter a mesma espessura, o mesmo volume. Então, tireoide, pâncreas, suprarrenal, área frontal, fígado, linfático, rins. Lembrar rarefação difusa, cabelinho tá todo ralo. Lembrar fadiga de pineal, linha média, eixo hormonal feminino e eixo hormonal masculino. Então lembrar dessa propedêutica. Pode fazer o exame físico capilar, então às vezes você faz o teste de tração aqui, ó, puxa o cabelinho na área da suprarrenal, o cabelinho fica forte. Você vai puxar o cabelinho aqui na área do intestino, o cabelinho ele tem mais quebra, né? Então aí você vai falar, olha, provavelmente o depósito de toxinas está na área do intestino, então isso é importante. E vai começar o quê? Testa o estojo no paciente para teste o estojo por completo. Tô com preguiça, o que eu vou testar? Alimento, vou atestar metal, né? Então vou testar o laranjinha, que é o alimento, vou testar o metal e vou ver em qual órgão que tá. Posso testar o órgão, posso pegar o próprio testador, colocar no aurímetro e fazer um rastreamento no paciente para saber onde que está esse metal. O metal pode estar na pineal, pode estar no pulmão, pode estar no fígado. Então eu vou rastrear onde que está esse metal. Vou testar então alimento, vou testar metal e vou testar todos os marcadores que nós vamos falar, cada um deles aqui, tá? Então testa alimento, testa metal. E como que a gente vai tratar esse paciente? Chazinho, fitoterapia, tira alimento, tira a fonte de metal e trata com fitoterapia. Então fase 1, testa o alimento, testa metal e testa o método de detox. Então quais são as principais fontes? Alimento, água. Sempre tem que testar a amostra de água do paciente. Eu vou pegar uma que eu tenho aqui para vocês verem. Vamos lá. Fugir da câmera. Vamos lá. Ó, isso aqui é uma amostra de água normal e aqui uma amostra de água do paciente. O que eu posso fazer? Primeiro é que eu posso testar a água pro paciente para ver se ela é ressonante ou dissonante. Coloco ela aqui, ó, como se fosse um testador. Então, se grudar para o paciente é porque é ressonante, se fugir é dissonante. Deu dissonante, o que eu vou fazer? Vou pegar os meus metais e vou testar, para ver como que tá essa água. Deixa eu ver se tem cloro. Não tem cloro. Vamos ver se tem mercúrio. Ó, tem mercúrio. Ó que água boa. Mercúrio, níquel, ó. Não tem glifosato, que bom. Enxofre, não tem. Cádmio, ó. Tem flúor, a água tem mercúrio, flúor, níquel, ó, alumínio, titânio, não tem chumbo, platina, arsênico,
e silício. Muito boa essa água, né? E aí você, às vezes, o paciente vem contaminado se você não testa a água que o paciente está bebendo, a água que o paciente está tomando banho, a água que está fazendo os alimentos. O que acontece? Você acaba limpando, dando chazinho, tirando alimento, mas você não tirou a água, você não testou água, o paciente ele não melhora, ele vai te ligar com a fase 1, ainda estou mantendo o mesmo sintoma. 99% das vezes que o paciente mantém o mesmo sintoma e está fazendo a alimentação correta, é a água. Então pede para o paciente verificar a água. Então a água, lembrar disso, ela é a principal fonte de metais pesados. A água hoje é a principal fonte de metais pesados. Adianta ferver? Tem que testar. Porque às vezes ferver dá certo, às vezes ferver não dá certo. Adianta comprar o filtro de 10 mil reais? Tem que testar, tá? Adianta, então tem que pegar a água antes, depois e fazer esse mesmo teste que eu fiz aqui, antes, depois. E todas as vezes que o paciente retornar na consulta, você mandar trazer a água, tá? Então, de cada metal, você já tem um material, geralmente chumbo é o quê? Alimentos vermelhos. Então, o paciente que tem problema com chumbo, alimentos vermelhos. Arsênico, cascas, fibras, bagaços, cascas de frutas, cascas de grãos e principalmente os pacientes incompatíveis a grão, tá? Então, são arsênico, tá? Cloro, principal fonte de contaminação à água. Tá? Outra coisa, alimentos muito brancos, aquela tapioca bem branquinha, aquela farinha mesmo sem glúten bem branquinho, o açúcar bem branquinho, a maisena bem branquinha, cosméticos e produtos de higiene pessoal bem branquinho, aquele shampoo bem branquinho, tudo que é bem branquinho, bem clarinho e principalmente produtos de limpeza. Hoje mesmo nós tivemos uma paciente que ela não estava melhorando, a gente pediu para mandar amostra de cabelo, foi ver, ainda estava com cloro, isso que não sabia que os produtos de limpeza podiam conter cloro, né? Então isso é muito importante. Alumínio, quais as principais fontes de alumínios? Peixes e frutos do mar, tudo que é prateado, perolado, né? Os cosméticos perolados, maquiagem perolada, né? Acessórios, aliança, brinco, anel, relógio, o braço da cadeira, se a pessoa fica muito tempo em contato com o braço da cadeira, e os utensílios domésticos, panela de alumínio, os utensílios domésticos de alumínio. Cádmio e cobalto são secantes. Tudo que é pozinho pode ter cádmio. Então, por exemplo, cúrcuma, sal, orégano, tudo que é pozinho, eles podem colocar cádmio para manter aquele pozinho seco. Então, são secantes, tá? Então, tudo que for em pó. E outra coisa que pode ter cádmio são as cápsulas, tá? Porque a cápsula dentro tem que ser um pozinho seco. Então, dentro da própria cápsula que o paciente está tomando, pode ter cádmio. Tá? Outra coisa, silício é aquele que eu falei que é o 0,02% da população mundial, é aquela pessoa que geneticamente é incompatível a silício, a sílica, tá? Que para a maioria da população silício é nutriente, para essa pessoa é toxina. Então são as pessoas que têm problema com ex-nutrimente, não pode comer alimentos plantados na areia, tem problema com tudo que é derivado de vidro. O vidro vem da areia, da sílica, né? E geralmente todos os cosméticos, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal contêm silício. Por quê? Porque para 90 e tantos % da população faz bem, eles vão fazer o favor de conter. Então, principalmente também recipientes. Os recipientes, eles são ricos em silício, em sílica. Então, o paciente, você tem que ensinar ele a testar tudo, porque onde pode ter silício? Tudo, tá? Qual que é o grande problema do paciente com silicismo? Geralmente ele pode ter a doença dos jateadores. Então, tem paciente de 2, 3 anos que tinha silicose pulmonar, se tirou o raio-x, estava com fibrose pulmonar de tanta sílica. Mesmo problema que tinha no jateador, por isso que hoje é proibido jatear vidro, né? E outra coisa, ela aumenta a captação de poluição eletromagnética. Por quê? Qual que é o melhor condutor? É a fibra óptica, a fibra de vidro. Então são as pessoas que têm uma labilidade emocional muito grande por conta da contaminação por silício, tá? Platina, níquel, né? Platina, níquel, alumínio, são tudo que é prateado, perolado. Então papel de alumínio, shampoo perolado, cosméticos perolados, os peixes e frutos do mar, os acessórios perolados, tem que testar tudo e lembrar de platina, níquel, alumínio, avaliar material odontológico, porque a maioria dos materiais odontológicos são ligas metálicas, tá? Silício, a maioria das resinas são resinas silicadas. Então o paciente que tem problema com silício,
desperdício, às vezes tira a amálgama, coloca a resina e piora muito o quadro clínico dele. Então, avaliar que todos esses metais, eles podem estar contidos em materiais odontológicos. Dá para saber qual material odontológico é bom, não é? Não, tem que testar, tá? Enxofre, geralmente a pessoa tem deficiência no fígado da enzima superóxido dismutase, então ela não nasceu para metabolizar casca, fibra, bagaço, casca de fruta, casca de grão, verdura crua, nenhuma das crucíferas, brócolis, couve-flor, alho, cebola, repolho, nada disso, tá? Tudo que dá gases a pessoa não pode, e às vezes é pro resto da vida, tá? Então essa pessoa tem que comer tudo coado, tem que comer tudo cozido e não pode, é o paciente que tem às vezes uma alopécia universal com a de brócolis, tá? O titânio tem várias coisas que pode ter titânio, então material odontológico tem titânio, chiclete pode ter titânio, outra coisa que pode ter titânio é filtro solar, né? Tem muitos cosméticos que tem aquela base, né? Tem efeito base, tem o mate pure, tem aquela cobertura, né? Superficial, então ela pode ter titânio, tá? Lembra disso? Mercúrio, principalmente peixes e frutos do mar, muito pescado, principalmente depois de Brumadinho e Mariana, né? A contaminação de todos os lençóis freáticos por chumbo e por mercúrio, e também material odontológico, amálgama dental pode ter mercúrio, e lembrar, principalmente a gente tem encontrado mercúrio, ó, água, tá? Então pensar nisso. Tá? O cobalto também é um pó secante, então ele tem tudo que é pozinho, pode ter cobalto, então eu tenho que pedir para o paciente testar tudo, inclusive cápsula, tá? O antimônio também é um secante. E lembrar do flúor, essa é a novidade, o flúor, né? Então ele infelizmente hoje por legislação brasileira é adicionado à água, né? Então, o que a gente pega de paciente que tem uma piora clínica enorme depois de contaminação por flúor. Então, lembra isso, só porque o paciente trouxe uma amostra de água para você, você não vai ter que testar o resto da vida as amostras de água dele? Vai ter que testar. Por quê? Porque de acordo com as chuvas que acontecem, o índice pluviométrico que acontece, vai lá e lava a cidade. A água chega para a estação de tratamento de água mais suja. O que os caras têm que fazer? Não tem jeito, tem que colocar mais flúor e mais cloro na água para limpar. Então, essa flutuabilidade do índice de cloro e flúor que eles adicionam nas estações de tratamento de água, vocês podem entrar na estação de tratamento de água da cidade de vocês e da cidade dos pacientes, e tem relatório mensal. Vocês vão ver que assim, ó, cada mês tem um flúor, tem um cloro, tem um pH, e assim, o aceitável para a pessoa não morrer até 0,8, o ideal seria até 0,3, mas tem cidade que o aceitável é 0,9, entendeu? Então, às vezes tem paciente que estava lá 0,3, aumentou para 0,6, a criança dá uma piora. Aí você vai pegar, testa o flúor, vai pineal, tá? Então, às vezes não adianta filtrar e ferver a água, tá? Então tem que mudar realmente, fazer o pessoal tomar só água de coco. Quando geralmente o que está contaminando o paciente é a água, o que eu oriento? O paciente está proibido de beber água, só tem que beber água de coco até retornar. E o resto ele ferve, ele dá um jeito para poder se descontaminar, tá? E o que tem mais de novidade? O glifosato, tá? O testador de glifosato a gente colocou nesse estágio novo, está sendo muito bacana, porque minha sobrinha fez química na Unicamp e ela fez estágio na Ródia. E ela lá nesse estágio, ela falou que ficou chocada porque 100% hoje de todos os alimentos usam glifosato como agrotóxico. Então, falar um pouquinho do glifosato? Ele é um herbicida que é o mata-mato. Que legal, você pode jogar na lavoura inteira que só mata o mato, entendeu? Não mata a planta que tá lá, tá? Na verdade, isso é mentira. Ela foi conhecida, ela foi descoberta na década de 70, ela começou a ser fabricada pela Monsanto, né? O nome dela é Roundup, né? Um mata-mato. Em 2007 era o primeiro herbicida utilizado nos Estados Unidos e o primeiro herbicida usado em uso domiciliar, casa, jardim. Por quê? Perfeito, você joga nas suas plantas, só mata o mato, teoricamente, não pega na planta comum, tá? E o que acontece? De 1970 até 2016, o consumo, a utilização do glifosato aumentou em mais 100 vezes. Então, a mesma comida da década de 70, a mesma comida em 2016 tem 100 vezes mais glifosato,
tá? Então, e tem vários estudos falando que ele faz mal para a saúde, mas fica aquela briga comercial. Faz, não faz, faz, não faz. Qual que é o grande problema do glifosato? Ele compete, tá, com 3 aminoácidos só. Fenilalanina, triptofano e tirosina. Fenilalanina, que trabalha todo o eixo neuroendócrino imunológico, toda a parte de pigmentação e melanização da pele, tirosina, tireoide, né, T4, T3, tá? E o triptofano, que é o precursor da serotonina, só, tá? Então ele bloqueia a absorção desses 3 aminoácidos essenciais. Tem vários estudos, vocês vão receber esse material, um fala que faz mal, outro não fala que faz mal, vários estudos mostrando o poder oncológico, oncogênico dele, né? E principalmente, né, ele se concentra mais nas cascas e nas folhas. O local que menos tem glifosato é a raiz, tá? Então, por isso que a gente orienta os pacientes a não comer casca, fibra, bagaço e folha e comer as raízes para tentar se livrar um pouco do glifosato, tá? É interessante quando vocês pegarem o glifosato procurar onde que tá no corpo da criança, geralmente dá no cérebro, tá? Isso que é o triste, tá? Aí é interessante vocês testarem o órgão, né, de choque do paciente, né? Lembrar que o testador de órgão é a frequência do órgão saudável, seria como se fosse o extrato de órgão saudável. Então faz de conta, se o seu fígado tá bacana, eu falo assim, quer um pouquinho de fígado saudável? Não, obrigada, porque seu fígado já tá saudável, para que você vai querer vitamina de fígado? Então vai dar neutro, tá? Agora, se o fígado tiver desequilibrado, eu falo, quer um pouquinho de frequência de fígado? Ah, eu quero sim, obrigado. Então ele só vai apontar quando o órgão estiver desequilibrado, ele estiver dissonante, tá? Os tratamentos detox, o que a gente tem de detox? A gente tem todos os florais, tem o bioquântico, que ele vai doar elétron, o bombril quântico, que vai neutralizar principalmente poluição eletromagnética. A gente tem o linfodetox, então que o corpo está falando, eu quero me desintoxicar pelos linfáticos. Renal detox, quero me desintoxicar pelo rim. Hepatodetox, quero me desintoxicar pelo fígado, tá? O que a gente tem mais? Antileque, que é o novo que tem aqui, que é o antilectina. Então, você está pedindo para o corpo antilectina, o paciente tem problema com lectina, tá? Histamintox, ele é o marcador de processo inflamatório infeccioso. Então, você deu histamintox, você vai procurar onde que está esse foco. Geralmente dá foco dental. Quelanto, geralmente é metal pesado, tá? Antiver, se o paciente está contaminado por verme, você também pode rastrear o antiver no corpo da pessoa para ver se o verme está no estômago, está no fígado, está no pâncreas, está no lobo frontal, até para você inferir qual verme que deve ser. E o biodente também, que é novidade, então faz de conta, deu histamintox e deu biodente, é quase 100% que é foco dental, tá? Qual outra coisa que a gente tem? Tinturas. Tá? Então a gente separou todas as tinturas em frascos separados. Então a gente tem a Beijoim, são todas tinturas, extratos de plantas milenares, já utilizados há mais de 500 anos na farmacopeia mundial. A Beijoim, ela era muito colagogo, expectorante, então ela é usada para tratar catarro, laringite, principalmente inflamações das vias aéreas superiores, a parte de mucosa bucal e principalmente feridas, tá? A beladona, problema digestivo, gastrointestinal, biliar, cólica das vias urinárias e alteração neurológica. O coentro, ele é muito famoso por absorver, grudar em metal. Então, tintura de coentro é um excelente detoxificante de metal. E a Santa Maria, a gente brinca que é o bombril da farmacopeia, né? Porque ela é tudo. Ela é abortiva, anti-inflamatória, antiemítica, antitumoral, antiviral, antiasmática, antiespasmódica, antipalúmica, aromática, antiulcerosa, antifúngica, anticancerígena, amebicida, antigripal, antinevrálgica, antihemorroidal, anti-tudo. Então a gente fala que é o bombril, tá? Vamos lá, qual que é a grande importância de você usar tintura em vez de usar antihelmíntico? O que a gente fala que remédio é burro, então ele só vai destruir, ele vai destruir um esporo, vai destruir um trofozoíta, um braquizoíta. Se já não tem mais o esporo, o traquizoíta, o batizoíta, ele começa a destruir o hepatócito.
tá? Isso é a alopatia. Quando você usa uma tintura, um fitoterápico, o que acontece? Se você tem protozoário, a tintura destrói. Se não tem nada, ela não vai fazer nada. Então ela trabalha com essa função adaptógena, ela vai dançando conforme a música. E não existe efeito colateral de você usar tintura por 6 meses, 1 ano. Diferente do dano hepático que você pode ter de usar um antiomíntico durante 6 meses, 1 ano. Por isso a gente optar nas tinturas. A grande vantagem da prata coloidal, a prata coloidal utilizada desde a época dos vikings, a realeza, ela é bactericida, viricida, fungicida, ela consegue usada para esterilizar vários materiais, né, cirúrgicos, materiais odontológicos, ele é usada na guerra para tratar feridas, né? E o ouro coloidal tem relatos deles mais de 5.000 anos nas múmias egípcias. Foi um dos primeiros materiais odontológicos usados, encontrado até hoje material odontológico à base de ouro nessas múmias egípcias, porque ela é de alta resistência e ela também, o coloide de ouro, ela melhora a condutibilidade elétrica cerebral. Então ele ajuda na neurogênese e na neuroplasticidade. Então a prata coloidal serviria mais na fase 1 para remoção de vírus, bactérias, fungos, parasitas, metais, e o ouro coloidal na melhora da condutibilidade. A prata limpa o fiozinho elétrico da ferrugem e o ouro coloidal ele refaz a capinha elétrica, né? Falamos um pouquinho da fitoterapia, lavandra, cedro, palma rosa, cravo, hortelã, erva doce, tea tree, canela, ylang-ylang, manjerona, capim-limão, todos eles com efeito bactericida, viricida, fungicida, normalização de todas as funções do corpo. Então, deu as tinturas, você pode usar como óleo essencial, você pode usar como chazinho, você pode usar como cosmético, produto de limpeza, produto de higiene pessoal. Uma das coisas que a gente quer fixar aqui, nunca ingira um óleo essencial. Óleo essencial é para utilizar pequena dose via aromaterapia. Coloca um aromaterápico, de preferência ultrassônico, né, que tenha água, para você diluir aquela gotinha, porque a melhor superfície de absorção da aromaterapia é através da via inalatória. Se você quiser dar alguma das fitoterapias oral, dá chazinho de hortelã, não tem necessidade de meter gordura concentrada pela boca, tá? Então não se usa, apesar de algumas marcas defenderem usar aromaterapia, nunca usar aromaterapia oral, tá? E lembrar que não adianta ficar repondo nada, prata coloidal, ouro, tintura, se a gente não tratar dente, não remover a fonte do metal contaminante e o alimento, tá? Então os pacientes às vezes ligam, é porque ainda não estou melhor. Pesquisa que você está usando produto de limpeza ainda que tem cloro, pesquisa que você está comendo o alimento que é dissonante, mas eu estou seguindo o cardápio da Nutri, tá? Quantas bananas existem no planeta Terra? Quantas carnes existem no planeta Terra? Quantas batatas existem? Tem que ver se aquela batata que você está consumindo não tem glifosato, que não tem agrotóxico. Então, ensinar o paciente a fazer o autoteste através do ring test, do dinamômetro, né? Para testar tudo isso, tá? E não tem como a gente tratar paciente que não trata o foco dental. Então, às vezes o paciente tem que fazer uma maratona, tem que ter avaliação endodôntica, periodôntica, tem que avaliar material odontológico, tem que depois avaliar posicionamento da arcada dentária com ortodontista, com ortopedista bucal, com biocibernética bucal, aí vai e o dentista trabalhando em conjunto com a gente, tá? Aí o paciente passou na fase 1, tirou metal, toxina, parasita, tratou foco dental, tirou tudo aquilo que estava contaminando ele, se precisar tratou a casa, mudou de casa, removeu. Então o cara estava andando para trás, agora tirou tudo que estava fazendo andar para trás. Nesse processo de toxinas, o que aconteceu? Teve consumo de hormônios, vitaminas e minerais. Aí você vai poder inferir se o paciente é nutricional, hormonal ou inflamatório. Paciente nutricional é aquele que todas as vezes que tem contato com uma toxina vai consumir nutrientes.
Paciente hormonal, toda vez que tem contato com toxina, vai consumir hormônios. Paciente inflamatório, aquele paciente que toda vez que tem contato com toxina, é o paciente baiacu, incha, tá? Ele vai ter o quê? Consome cortisol, consome DEA, consome os anti-inflamatórios naturais. Então, como que você vai confirmar esse perfil, se o paciente é vascular, inflamatório ou hormonal? Depois que o paciente já passou da fase 1, você vai ter que repor, geralmente você tem que repor mais hormônio, o paciente hormonal, vai ter que repor mais nutriente, o paciente é nutricional, você vai ter que repor mais cortisona, prasterona, o paciente é mais inflamatório, tá? E aí você vai entrar para a parte nutricional. Então, melatonina, que é o marcador do nutrissono, né? Lembrar que a melatonina tem vários efeitos, não é só modular o sono, tá? Os lactobacilos, eles estão todos juntos, o pool de lactobacilos que a gente usa é o bifidus bulgaricus, acidófilos, casei, para reverter, né, repovoar essa flora intestinal que foi agredida com o consumo dos alimentos dissonantes. Lembrar que os lactobacilos, eles podem estar sendo utilizados tanto através de funcionando como enzimas digestivas, tá? Se você usar à noite, ele vai ajudar na formação de 75% dos neurotransmissores cerebrais, e se você usar ele tópico, né, você vai poder repovoar a flora cutânea, a flora capilar, a flora do couro cabeludo, para ajudar nessa normalização do microbioma interno e externo. Tá? Então, os creminhos de lactobacilos, tá? O que tem de novidade é tem mais vitaminas, né? A quantidade de vitaminas do estojo novo é maior, né? Nós temos vários vitaminas, manganês, molibdênio, ferro, cromo, cobre, selênio, zinco, potássio, né? Temos todas as vitaminas em separado, A, D, E, K, C, beta-caroteno, inositol, temos os testadores de todos eles, né? Temos todas as vitaminas do complexo B, que é importante lembrar que essas vitaminas hidrossolúveis, né, elas têm maior facilidade de serem absorvidas através da pele, inalação, e as lipossolúveis, principalmente, tem muitos pacientes que não conseguem digerir por boca, por isso a principal via é realmente tópica, loção e inalatória, tá? Aqui os olhinhos, óleo de prímula, óleo de linhaça e o óleo de peixe, né? Cada um com a sua função. Eles são as principais fontes de reposição de ômega 3, 6, 9, DEA, EPA. Então, geralmente, quando nos testes epigenéticos pedem para repor algum ômega, você pode utilizar a reposição através dos ômegas, né? E o que é a grande valia que tem nesse estojo é a presença de testadores de todos os aminoácidos. Então, a gente tem todos os aminoácidos não essenciais e os essenciais. Então, praticamente, essa parte do estojo, ela vem de encontro para aqueles colegas que não têm interesse em adquirir o teste Seu-Elbin. Ele tem tudo aquilo que o Seu-Elbin fornece, teste epigenético fornece, eu consigo testar no estojo com repetibilidade sem o custo, né, de repetir esse exame. Então, a gente tem todos os aminoácidos essenciais e os não essenciais que podem ser repostos. Nós temos todos os antioxidantes também para a gente testar, açafol lipóico, Q10, antocianina, beta-caroteno, polifenol, D-ribose, né? E dentro da reposição, né, testando toda a fitoterapia, né, nessa fase agora de normalização do terreno biológico, a gente tem, além dos que já tinham, né, a gente tinha crisina, a gente tinha tríbulos terrestres, a gente tinha sal palmeto. Então, além da crisina, a gente tem agora a espirulina, que é bem interessante, que é o que a gente fala que é o alimento dos astronautas, né? A rhodiola rósea, que ela é fantástica, ela tem um efeito adaptógeno. O pessoal da neurologia tem utilizado bastante ela sublingual. Você pode usar metilcobalamina 3 microgramas sublingual, junto às vezes com uma rhodiola rósea sublingual, porque ela consegue ter efeito adaptógeno. Então, o paciente com crise de ansiedade, ela normaliza. Paciente com crise de depressão, ela normaliza. Então, ela tem excelente efeito
adaptógeno, né? Melhora foco, atenção, concentração, calma, paciência, melhora a memória de curto prazo, memória de longo prazo, melhora a capacidade de memorização de frases, de números, é excelente, a gente brinca que é o kit cérebro, tá? O astragalus, ele é também excelente no paciente que já está entrando na fase 3, que é a fase da longevidade, né? Ele bloqueia a telomerase, ele bloqueia o encurtamento da telomerase, ele é utilizado há muitos anos, né, como suplemento, é uma das 50 ervas da medicina chinesa, né, no caso da longevidade. A ashwagandha a gente testa bastante em paciente com TDAH, déficit de atenção e hiperatividade, porque dentro dela tem a formação dos neurotransmissores, como colina, acetilcolina, benzotropina. Então ela funciona dali que foram tirados esses neurotransmissores cerebrais, né? Então atenção, concentração, calma, paciência, foco, ela é utilizada, né? O licorice também é uma planta muito antiga, né? Utilizado principalmente, ele funciona como um tijolo para a formação de vários hormônios. Então ele pode ser usado tanto na formação dos mineralocorticoides, cortisol, DEA, adrenalina, noradrenalina, androstenediona, aldosterona. Ele é interessante nisso, como no controle da formação de todos os eixos. Ela fornece o ergosterol para você formar o hormônio que você está precisando, aí você não vai precisar aromatizar. Então ele funciona como um bloqueador de aromatase secundária, o boi de piranha, para o seu corpo não precisar aromatizar. A maca peruana, então, ela é fantástica, ela era usada na época do Peru, né? Ela é muito utilizada, principalmente, vocês vão ver que vai dar muito para paciente que é piloto, que é aeromoça, que tem alteração do ciclo do sono por causa da alteração do ritmo circadiano, dia, noite, fuso horário, latitude, longitude. A maca peruana, ela consegue reequilibrar o ritmo circadiano e o fuso horário desses pacientes. O Polypodium leucotomus, ele é o filtro solar oral, tá? Então ele é um extrato da samambaia brasileira, que os americanos vieram para cá, cataram a samambaia e patentearam, agora vende pra gente, né? Mas ele é excelente porque ele vai ajudar na metilação do fígado, né? Vai ajudar na transformação de metionina em tirosina. Então todo o processo de pigmentação, então tanto no vitiligo quanto no melasma, ele é interessantíssimo, e ele é o que a gente chama de filtro solar oral. Tá? Então você pode estar utilizando ele tanto oral quanto tópico. Nas formulações ele evita o eritema solar, né? O vermelhão quando você toma sol. O Tribulus terrestres é usado na medicina chinesa também como bloqueador de aromatase, porque ele vai limpar o fígado. Mesma coisa, vai fornecer ergosterol para o corpo não precisar destruir testosterona e para transformar um outro hormônio menos vital. Ele é bem interessante, né? A clorela também, ela é totipotente, ela tem todos os aminoácidos, as vitaminas, os minerais, todos os nutrientes necessários, por isso também ela é considerada, junto com a espirulina, o alimento dos astronautas, tá? Ginkgo biloba também faz parte da farmacopeia chinesa, né, há mais de 5.000 anos, então ele é um venotônico, é um vasodilatador, também trabalha com essa função adaptógena, né? Se o vaso está muito dilatado, ele regula, se está muito contraído, ele dilata, né? Então ajuda na circulação, memória, concentração, atenção, calma, paciência, retorno venoso e principalmente na microcirculação, que é fantástica, né? O sal palmeto, que é aquela planta da arecácea, que ela ajuda a normalizar, né, os níveis de DHT, ela fornece também o ergosterol para evitar a destruição da testosterona. Ela é usada nos sintomas de hiperplasia prostática, problema urinário, cistite, queda de cabelo, né? Muito antigamente usada como afrodisíaca. E aí uma coisa muito interessante, a gente está nessa mania de cúrcuma como um antioxidante interessante, excelente, porque ela contém curcuminoides, ela vai funcionar como anti-inflamatória, como antioxidante, ela ajuda no controle do diabetes, nas doenças cardiovasculares, Alzheimer e câncer, por causa da função anti-inflamatória, antioxidante, antibacteriana e digestiva, só que ela é
pessimamente absorvida pelo tubo digestivo. Então, praticamente, se a pessoa toma cúrcuma, ela vai ficar com as fezes ricas em cúrcuma. Então, o uso da curcumina, principalmente tópica, você pode usar em creme, em loção, jogar no shampoo, no condicionador, tudo, porque a absorção oral é ínfima e a gente fica tacando cúrcuma nos pacientes, tá? Espinheira santa também, ela é muito interessante no controle do equilíbrio ácido básico, né? Ela ajuda na produção das células do âmato gástrico, ajuda elas a reverterem, a voltarem a produzir ácido clorídrico, né? Ajuda a diminuir a fermentação digestiva, que é muito interessante, e como ela trabalha, regula o pH, ela melhora na queratina, né? Na normalização da queratina da pele do cabelo, ajuda a fechar a cutícula também, um efeito interno, tá? O ginseng também, ele é o Panax ginseng, que é interessante do ginseng, é que tem dois efeitos. O ginseng coreano, ele é estimulante, o ginseng americano, ele é calmante. Então, quando você for prescrever o ginseng, tem que saber se é o ginseng coreano ou o ginseng americano, porque às vezes você quer estimular ou você está prescrevendo um que acalma. Então, isso é muito interessante. Ele é rico em antioxidantes, ele melhora o cansaço, a fadiga, ele ajuda na fadiga de adrenal, então isso é bem interessante. Tá? É importante testar sempre cápsula, veículo, recipiente, porque através desse teste da cápsula, veículo, recipiente, é que a gente vai determinar a via de administração do fármaco. Então, 100% das pessoas que chegam aqui, às vezes chegam a fazer da coisa certa do jeito errado. Então, a maioria das pessoas vem suplementando por boca um monte de coisa. Então, deu cápsula negativa, não é para paciente ingerir cápsula. Se deu só recipiente, é para usar ele em salzinho, usar ele sublingual. Qual que é a diferença de você usar um fármaco na cápsula e você usar ele sublingual, usar como um salzinho diluído no chá, na comida? Porque quando você usa na cápsula, ele vai passar sem contato com nenhum tecido até o estômago, até o intestino, e só vai ser liberado lá. Quando você abre a cápsula e joga no alimento, já começa a ter contato com a mucosa bucal, já pega ectoderme, já pega mesoderme, já pega todos os tecidos. Então você consegue uma via de absorção maior para o paciente ectodérmico, mesodérmico e endodérmico. Quando você engole a cápsula, você só pega o endodérmico, tá? Às vezes vai dar cápsula negativa, vai dar recipiente negativo, vai dar só loção e creminho, e veículo inalatório. Não adianta dar nada oral para o paciente. Tem que fazer creme, tem que fazer loção e tem que fazer absorção de vitaminas via inalatória. Lembrar que a dose do creminho é 1/100º da dose oral. Então, tudo que é miligrama, você vai colocar em micrograma, tá? Só isso. Então, isso, cápsula, veículo, recipiente. O que vai ter de novidade também no estojo vão ser as enzimas digestivas. Então, uma das enzimas que a gente usa bastante é o Oliolar. Oliolar, no caso oral, ou hidrolive tópico, é o extrato do azeite de oliva do Mediterrâneo. Tá? Então ele tem uma substância que ela é colagoga, ela vai ajudar na detoxificação hepática, favorecendo o processo de metilação. Então ele é interessante no tratamento de detoxificação hepática e tratamento de manchas, tanto no clareamento de manchas hipercrômicas como na pigmentação de manchas hipocrômicas. É excelente. Além disso, melhora colágeno, melhora a elasticidade da pele, vascularização, tudo decorrente da detoxificação hepática, né? A lactase, que é a enzima responsável pela quebra do açúcar do leite, né? O leite da vaca, ele contém lactose, o leite da cabra é salgado, da búfala é salgado, não tem lactase, que é o açúcar do leite. A lactase é um disacarídeo, ela tem glicose com galactose, então a lactase só vai quebrar a lactose em glicose com galactose. Ainda tem que ver se a paciente não tem deficiência de galactase, para poder quebrar a galactose em glicose. Tá? Então, às vezes, mesmo o paciente tem problema com intolerância a leite, você dá lactase, o paciente persiste, pode ser por deficiência da galactase, tá? Que é a enzima. A pectina é uma enzima da maçã, ela ajuda na fragmentação, é muito utilizada naqueles temperos de amaciante de carne.
tá? Onde tem mais na indústria aqueles amaciantes de que ele ajuda a amaciar e a quebrar os aminoácidos, as cadeias de proteínas complexas, tá? Então ele é excelente, também faz parte da detoxificação hepática. A bromelina, que é a enzima do abacaxi, também é utilizada como amaciante de carne, também é utilizada como digestivo, tá? A betaína também, ela está presente na maçã, tá principalmente nessas frutas, né, mais cítricas, e ela é um excelente doador de metil. Lembra que o fígado, ele precisa de metil para quê? Para transformar tudo que é lipossolúvel em hidrossolúvel, transformar tudo que é gordura em lípido, em água, tudo que é dissolvido em gordura para ser dissolvido em água. Então, toxina, ela tem que receber metil para virar estercobilina e urobilinogênio, para virar a cor das fezes com urina. Depois precisa metilar o que? Todas as vitaminas lipossolúveis, A, D, E, K, complexo B, tem que passar pelo fígado para metilar, para poder entrar dentro da célula. A célula é feita de citoplasma, de água. Se tiver gordura dentro da célula, a célula não consegue aproveitar essas vitaminas, tá? Os hormônios têm que ser metilados também para poder serem lidos pela célula. Então, a betaína é um excelente doador de metil, tá? Tomar cuidado com essa mania de prescrever cloridrato de betaína, porque o paciente tem problema com cloro, tá? Você vai estar prescrevendo veneno para ele, tá? A betaína, ela vai ter efeito similar. Outra coisa legal que vocês podem prescrever para o seu paciente é a sucupira. A sucupira é extrato de uma planta, tá? Então ela tem umas sementes bem interessantes, a madeira é utilizada também, e ela é uma das medicações muito utilizadas para o diabetes, principalmente para dores articulares. Ela consegue limpar o estroma celular, principalmente, né, a sinóvia, né, de depósitos complexos organometálicos dentro da sinóvia. Então melhor para artrite, para artrose, para as dores em pacientes mesodérmicos principalmente, tá? Cicatrização de feridas. A Garcinia cambogia é uma plantinha que ajuda na melhora da leitura da insulina pelas células beta do pâncreas, né? Então melhora a liberação de insulina e a captação de glicose, tá? E a gimena, ela vai, além de também melhorar essa parte da gliconeogênese, da liberação de insulina, da melhora da leitura de carboidratos e metabolização do carboidrato, ela tira a vontade de comer doce, tá? Então geralmente vai dar para os pacientes com hiperglicemia, né? E a gimena silvestre e o ácido málico, tá? Ele também, ele é da maçã, né? Ele é excelente também porque ele ajuda, ele é um dos componentes do ciclo de Krebs, ele então vai ajudar na quebra dos alimentos para transformar eles em energia. Então muitas vezes está conseguindo quebrar o alimento, mas não está conseguindo jogar ele no ciclo de Krebs por causa de ácido málico. Então lembra que o ciclo de Krebs vai pegar aquela molécula, 32 reações metabólicas na presença de oxigênio, vira 32 moléculas de energia e 0 de resíduo, que é uma queima perfeita do alimento, igual um combustível de Fórmula 1. E às vezes essa queima não está acontecendo, a pessoa come e não tem energia por causa do ácido málico. Ele vem da maçã, tá? As enzimas digestivas, então, foram apresentadas, e no estojo de reabilitação a gente vai ter o quê? A gente vai ter os florais quânticos, o que vai ter de novidade, tá? A gente vai ter o Magril e o Redusan, que são os florais que ajudam no processo de emagrecimento. Então, depois que o paciente saiu da fadiga de adrenal, que parou de usar a célula de gordura dela como depósito de toxinas, nesse momento, já na fase 3 de reabilitação, já detoxificou, já repôs vitaminas, hormônios e minerais. Pode agora começar a utilizar aqueles ácidos graxos livres como reserva de energia? Sim. Então, testou, deu Magril e Redusan, é a hora que o corpo do paciente quer emagrecer, tá? Traumatite é quando, geralmente dá traumatite, é momento de você fazer terapia neural, desbloquear, tá? Tem o límbicos e os somatos, que um é modulador do sistema límbico, somatos do hipotálamo e hipófise. O neurovite é o modulador do lítio, o nutrissono da melatonina, e o que tem de novidade é o oxiflor, que é o frequencial do peróxido de hidrogênio. Então, deu o oxiflor, pode ser que você possa fazer ozonioterapia, carboxterapia, oxigênio-terapia de von Ardenne, são as terapias bioxigenativas. O paciente está precisando oxigenar, vasodilatar, Bemer terapia,
tá? Na modulação hormonal nós temos T4 e T3, que são os moduladores frequenciais de tireoide, e a gente tem todas as doses de tireoide, igual estava antes, 18, 4,5, 38, 9, 76, 18, 114, 27, 158, 36 e 190, 45. Então você vai testar a dose, lembrar que todas as vezes que dá 2 doses é porque o corpo do paciente vai precisar de tanto a tanto. O que a gente orienta? Faz conta, deu 114, deu 38. Você faz uma fórmula com 114 fracionada em 3 cápsulas. E aí cada dose vai ter 38. O paciente pode tomar 1, 2 ou 3 cápsulas por dia de acordo com o ring test, tá? Isso também é válido para o HCG, porque o HCG vai ter as 3 dosagens, 37, 62 e 125. Então geralmente a gente também pode fracionar em 3 cápsulas. A naltrexona também, 1,5, 3 e 4,5, geralmente a gente faz de 4,5 fracionado em 3, que aí às vezes o paciente começa a tomar 3, que é 4,5 miligramas na fase 1, aí depois abaixa para 3 miligramas, que são 2 cápsulas, até baixar para 1, né? O que a gente vai ter de novidade agora, né? São os testadores de colágeno. Então a gente tem 3 tipos de colágeno, tem o Protein Colo, o Protein Sport, que são os que são o colágeno hidrolisado bioidêntico. Então é um colágeno que só foi desenvolvido pelo pessoal da USP, pelo departamento de reumatologia da USP, para os pacientes que faziam hemodiálise, né? E eles viram que o grande problema é ter que suplementar colágeno para esses pacientes e sobrecarregar fígado e rins. Então o pessoal filtrou tudo aquilo que ia sobrecarregar fígado e rim, porque normalmente os colágenos convencionais têm 14% de absorção, e deixaram esse colágeno que tem 98% de absorção. Então ele é um colágeno hidrolisado bioidêntico, praticamente 98% de absorção. Então tem 3 tipos, geralmente o Protein Cola tem uma composição que é geralmente para suplementação paciente osteoarticular. O Protein Sport ele é mais específico para repor fibra musculoesquelética, né, em paciente de atleta, e geralmente o colágeno que tem mais com a parte de rejuvenescimento também, né? Então você tem os 3 tipos de colágeno que vai direcionar, geralmente é a fase 3 do tratamento do paciente, tá? Então o Protein Colo, o Protein Sport e o colágeno Supreme, que é mais para colágeno mesmo de pele. Então a gente repõe todos os hormônios, né? T4, T3, né, a progesterona, estrógeno, testosterona, e o que a gente tem de novidade aqui nessa fase da reabilitação, fora a naltrexona, que é aquelas 3, as medicações que fazem backup. O computador não pode ter vírus, então essa reabilitação do eixo é feita através da naltrexona, low dose de naltrexona. A naltrexona em altas doses ela é um agonista opioide, ela vai entrar nos receptores do ópio, por isso que o paciente que usa droga, heroína, cocaína, ela vai entrar no lugar desse receptor, a sensação do paciente vai ser de saciedade, ele não vai ter vontade de se drogar. Em altas doses, em baixas doses ele vai estimular esses receptores opioides. Os receptores opioides atuam no eixo neuroendócrino imunológico. Então eles são os receptores de adrenalina, noradrenalina, acetilcolina, norepinefrina, serotonina, substância P, vai modular a termorregulação, ciclo de vigília, sono, fome, saciedade, sede e saciedade, barulho e silêncio, escuro, claro, dia e noite, toda a resposta hormonal, imunológica e endócrina, vai reabilitar o eixo. Tem receptor isso a nível de hipotálamo, hipófise, tireoide, adrenais, pele e folículo piloso. Por isso você pode usar dose oral, de acordo com o estojo, né, sublingual, oral. Aí vai ser 1 miligrama, ou 3 miligramas, ou 4,5 miligramas, ou se for usar tópico é micrograma, e no estojo tem para você testar, tá? Então tem naltrexona. Qual a outra coisa que a gente pode estar utilizando? HCG. HCG, que é a gonadotrofina glucoriônica humana, é uma glicoproteína produzida pela neurohipófise, adenopófise, junto com FSH, LH, junto com GH, e ela vai fazer o que? Ela vai fazer a migração
ação ela está presente em toda a gestante para poder fazer a sustentação da neurogênese e neuroplasticidade, né? Ela é produzida pelas células do sincício trofoblasto, assim que o nenê, que o feto nida, né? Aquelas celulinhas que se formam, chama sincício trofoblasto, que lá na frente vai virar placenta, elas vão ficar sustentando o feto, toda a parte de neurogênese, formação do eixo neuroendócrino imunológico, até as células do sincício trofoblasto se maturar e virar placenta. Então, ela que a presença de HCG que vai sustentar a gestação até pelo menos o 6º mês, tá? E ela começou a ser usada no tratamento de criptorquidia para fazer o testículo descer, porque ela reabilitava o eixo neuroendócrino imunológico. E ela é muito interessante ser usada nos casos de hipogonadismo, da síndrome anovulatória, as crianças com síndrome de ovário policístico, nos processos de infertilidade, né? E na síndrome pós-finasterida, tá? Então ela vai atuar na neurohipófise, na neurohipófise, na fome e saciedade, vai reabilitar esse eixo, por isso que um dos efeitos que acontece é o paciente emagrecer, chegar no seu peso ideal. Então vai fazer backup no computador, vai estar com peso ideal, temperatura ideal, vai reabilitar todo o eixo, tá? Então pode ser usada sublingual junto com as fórmulas na dose 37 microgramas, 62 ou 125, e pode ser usada em loção, creme, shampoo, esmalte, tá? Outra coisa que a gente pode estar usando também é estar usando a vitamina D. Né? A vitamina D também ela é um hormônio, não é uma vitamina, é um grande doador de ergosterol para a fabricação de todos os hormônios do eixo neuroendócrino imunológico, né? O problema é que quando a gente usa ela por suplementação oral, a gente vai depender da ativação dos ossos, da paratireoide, do rim, do fígado, ainda a ativação da pele. Então quando você passa ela na pele, no cabelo, usa esmalte, principalmente via inalatória, você pula toda essa ativação e você tem a absorção dela na íntegra. Cada inalação com vitamina D3 equivale a 7 a 10 meses de vitamina D3 oral, tá? Então usar no inalador, ela também modula o giz da catericidinas, ela ajuda na modulação do todo o eixo neuroendócrino imunológico, né? A vitamina K2 também, ela é uma vitamina que antigamente achava que ela controlava a coagulação, a vitamina K, mas a família K, ela tem igual o complexo B, tem a família K, K1, K2, K3, K4, a K2 e K7, ela faz o quê? Ela é uma vitamina inteligente, então ela vai remover o cálcio depositado nas artérias e vai mandar o cálcio para os ossos. Então ela é o mestre de obra de todas as vitaminas, ela vai direcionar a vitamina para o sítio correto, tá? Então ela também pode ser usada oral na prevenção de doenças ateroscleróticas, no tratamento de placa de arteroma, principalmente na odontologia, né, na formação de cáries, no desmalte, no desgaste do esmalte dentário, né, e nas formulações, né, D3, K2, MK7, HCG, naltrexona, que a gente brinca que é o ressuscita-me, tá? O que a gente pode estar usando também, que é bem legal, que tem de novo no estômago, no estojo, é a prasterona, tá? A prasterona é o precursor do DEA, DHEA, né? Então a gente tem o DEA e tem o sulfato de DEA, né? E o que é bacana é que ele tem todo o efeito neuroendócrino imunológico. Então ele trabalha no topo da pirâmide. Se você der prasterona, ela pode virar o que ela quiser. Ela pode virar serotonina, ocitocina, T4, T3, insulina, cortisol, aldosterona, adrenalina, noradrenalina, progesterona, testosterona, estradiol. Ela é uma substância totipotente, né? Ela está diretamente, ela é uma reserva, né, de hormônio gonadal, neural, vascular e imunológico. A gente sabe que a maior fonte de hormônios sexuais da mulher até a idade fértil dela, a gente tem pelo menos 60% da produção hormonal vai depender do DEA. Então, há muitas vezes as mulheres pós-menopáusicas, onde você já tem uma falência ovariana, uma falência uterina, praticamente 70% a 80% do eixo hormonal feminino vai depender
dessa produção do DEA. E às vezes a paciente está com fadiga de adrenal e aí começam todos os problemas neurais, hormonais e imunológicos. Então a utilização da prasterona, qual que é a grande vantagem dela? Diferente de você dar o DEA, o corpo ele vai ficar viciado no DEA. Igual você colocar uma tala na mão da pessoa, a pessoa vai atrofiar. A prasterona é um precursor, então ela vai dar o tijolo para o corpo formar o DEA. Então se está precisando de DEA, ela vai usar esse tijolo e vai formar. Se já está com DEA normal, não vai fazer nada. Se está com DEA alto, também não vai fazer nada. Então ela não força o seu corpo a absorver. Isso que é a grande vantagem do adaptógeno, tá? Então a gente pode usar para reabilitar todo o eixo e nos casos também ele é interessante que ele vai auxiliar na absorção da vitamina D. Vocês vão receber bastante artigo falando da função cognitiva, melhor atenção, concentração, calma, paciência, na redução da gordura visceral, principalmente gordura abdominal, envelhecimento, saúde cardiovascular, melhora da fisiologia corporal. Então, como ele é uma fonte de ergosterol, então ele vai atuar em todo o eixo neural, hormonal e imunológico. Então é fantástico. Então você pode estar usando tanto oral, 3 miligramas, ou pode estar usando em cremes tópicos, 3 microgramas, tá? Tanto de dia quanto de noite. E a metformina ela não tem só efeito hipoglicemiante, ela tem efeito a nível de hipotálamo e hipófise. Então ela também vai trabalhar na melhora da adenohipófise, da neurohipófise, da leitura, do feedback de todos os hormônios. Lembra que hipotálamo e hipófise defragam o estímulo, a glândula responde com a produção de hormônios e quem vai ler essa produção hormonal vai ser hipotálamo e hipófise, falar aumenta, baixa. Então nessa leitura, nesse feedback da resposta hormonal é que a metformina entra, tá? Por isso que ela está relacionada com a obesidade, né? Ela vai controlar os níveis de leptinas. Muitas vezes o paciente está com fadiga de adrenal e o que acontece? Os níveis de cortisol, de DEA tão baixos, o que o corpo tem que fazer? Aumentar a leptina para poder virar um cortisol fake, virar um DEA fake, né? E aí a leptina alta, ela não deixa o paciente ter saciedade, o paciente fica com compulsão alimentar. Então é muito comum pegar um paciente fadigado, cansado, que vai confundir cansaço com fome, cansaço com sede, sono com fome. Então, às vezes ele perde, não sabe mais. Então ele está com sono, ele acha que tem que comer. Ele está com sede, ele acha que tem que comer. Ele está cansado, ele acha que tem que comer. Porque a leptina fica virando um cortisol, um DEA, uma insulina, tá? Para tentar compensar a produção desses hormônios. Não dá para a gente mandar a leptina cala a boca, leptina, não dá. O corpo está precisando manter esses níveis altos. Você dá a metformina vai funcionar como uma leptina-like até os níveis de cortisol, DEA, insulina se regular, tá? Então ele também funciona como um adaptógeno. Pacientes com anorexia, com obesidade, com melhora da reabilitação do eixo, então ele vai estar usando, se é útil na apneia do sono, paciente com tendência de AVC, de infarto, hipertensão arterial, varizes, gota, osteoartrose, diabetes. Mais importante é você ter essa ferramenta para o seu consultório. Então esse grande passo que foi do estágio 1 para o estágio 2 foi essa inclusão de tudo aquilo que a gente já vinha usando na prática clínica há um tempo. Lembra que a gente sempre fala, tem que validar para poder multiplicar. Então a gente validou, multiplicou, tem repetibilidade, especificidade, e esse salto de 112 testadores para 218 testadores é o que permite vocês atenderem paciente fase 1, fase 2, fase 3, né, de uma maneira bem correta, exata, remover aquilo que é preciso, utilizar a ferramenta de detoxificação mais correta que o corpo do paciente quer e repor aquilo que o paciente quer na hora que ele quer. Lembrar que na fase 1, mesmo que der para repor hormônio, vitamina e mineral, fase 1 não se repõe nada. Então, fase 1 se remove alimento, se remove metal e dá chazinho para o paciente tomar. Pode dar tintura? Pode dar prata
coloidal, todos os verdinhos pode ser na fase 1 e pode usar todos os chazinhos na fase 1. Tira o alimento, que é o laranja, tira o metal, que é o cinzinho. Aí o paciente retorna. Só depois que ele está com todos os alimentos neutros ou positivos que ele passa de fase. Se o paciente volta no retorno e tem alimento negativo ainda, ele permanece na fase 1, ele permanece na fase de remoção. Não dá para dar um passo para frente e 10 para trás, um passo para frente e 10 para trás. Então, enquanto o paciente estiver com alimento negativo, tiver com dente para tratar, a gente não repõe nada. Por quê? Tudo aquilo que vocês forem repor no paciente que está com alimento dissonante, está com foco dental, o corpo vai usar para limpar o chão. Ah, eu quero usar naltrexona no paciente agora porque já me deu vontade. Olha quanta coisa legal que tem. Tem uma ashwagandha, eu vou dar uma rhodiola. Seu corpo vai usar a rhodiola, a ashwagandha, a naltrexona para limpar o chão. E qual que é a grande desvantagem de você usar um vermelhinho, um amarelinho, né, ou um rosinha, que são os adaptógenos, os fitoterápicos na fase 1. Você vai queimar essa substância, o corpo pode entender que essa substância é usada para limpar o chão e quando for na hora de você usar ela, não vai funcionar. Tá? Então faz de conta, eu queria tanto já um ginkgo biloba para melhorar minha memória na fase 1, aí o corpo vai usar o ginkgo biloba para limpar o chão, para fazer detox, tá? E aí quando der ginkgo biloba na fase 3, o corpo pode não entender que é para usar como venotônico e ficar usando como detox. Então além de não funcionar porque você quer, você queima, às vezes pro resto da vida, a chance de usar uma substância certa na hora certa. Então aquilo que a gente fala, tem que usar a coisa certa na hora certa do jeito certo. Não adianta usar a coisa certa do jeito errado na hora errada. Então fase 1 só remove. Fase 2 repõe. Aí fase 3 reabilita o eixo. Então fase remoção, reposição, reabilitação. Faz backup no computador e o paciente volta que nem o paciente voltou hoje. O paciente, última vez que pisou aqui no consultório, 2017. Tá? Ainda estava com uma sobrecarga cardíaca, sobrecarga cerebral, ainda estava com uma sobrecarga, vou mostrar para vocês verem. Estava com uma sobrecarga cardíaca, estava com uma sobrecarga cerebral, aqui. E aí o exame dele, quando ele estava no metabolismo normal dele, ele já estava utilizando o máximo de resistência. Ó, Alexandre... Aqui, esse exame dele é de 2017, tá? Paciente em repouso, ele estava com sobrecarga cerebral, sobrecarga cardiovascular, sobrecarga tireoide, suprarrenal, pâncreas e osteoarticular. De 2017 para cá, o que ele simplesmente fez? Parou de comer vermelho. Parou de comer vermelho, tudo que era vermelho ele parou, começou a tirar a casca dos alimentos, ele começou, como ele tem muita predisposição genética à poluição eletromagnética, ele veio com um quadro de síncope às 3 horas da manhã. Ele achava que ia ter um infarto fulminante às 3 horas da manhã, que é quando tinha baixa de cortisol e onde ele ficava mais sujeito à poluição eletromagnética. O que aconteceu? Melhoramos a fadiga dele, ele aterrou, andou descalço, tomou banho com sabonete líquido com sal grosso, fez banho de argila, fez caminhada no meio ambiente e 2017 para cá, o que aconteceu com ele? Quando ele retornou hoje, 2 anos e meio depois, olha o que aconteceu, melhorou 80% a função cerebral, melhorou 90% função cardíaca, 90% tireoide, suprarrenal, pâncreas, tá? Só com a exclusão daquilo que adoecia ele, os alimentos dissonantes, ele continua no ritmo puxado de vida, só que 2 anos e meio depois, a forma física, a aparência, a pele, o cabelo, o turgor muscular, a foto dele de 2 anos atrás parecia pai do paciente que retornou hoje. Então, o paciente pode fazer manutenção do tratamento excluindo o metal e alimento? Sim, é a base do tratamento integrativo. Ele ficou esse tempo todo sem suplementar. Tem problema? Não. O mais importante é tirar o que adoece. Se você tirar o que adoece, seu corpo cura sozinho. Ele veio para um upgrade? Veio. Vai fazer reposição de várias coisas? Vai. Mas só dele não andar para trás já é uma grande melhora. Só do metabolismo estar 80%, 90% melhor, com a remoção daquilo que adoece, é a base de tudo.
tá? Então aqui é a apresentação do estojo novo, vocês vão receber o colão também, com todas as fórmulas novas, como que a gente vai fazer, como que eu vou prescrever isso tudo. O colão novo tá explicando direitinho como que faz, e no dia do estágio vocês vão tirar todas as suas dúvidas. O que a gente tem observado? Que os colegas que vêm passar no estágio como paciente modelo, eles passando nos equipamentos, passando em todos os aparelhos e passando na consulta com o paciente, tem um aproveitamento muito melhor do estágio, tá? E muitos deles vêm passar como paciente modelo, veem como na prática, como que funciona a aplicabilidade clínica deles, e muitas vezes trazem um parente para acompanhar também. Então isso evita que o colega venha no consultório no dia de um paciente faltar, ou o dia que um paciente não deseja ser acompanhado no dia da consulta. Então, uma sugestão de vocês virem fazer o estágio, marque vocês como paciente modelo, passe por todos os equipamentos, passe pelas análises, veja como que a gente maneja, porque você sentindo na prática, isso é muito bacana. Se vocês não quiserem vocês passarem como paciente modelo, tragam um parente de vocês, acompanhem todo o atendimento deles, vocês vão ter muito mais liberdade, vocês veem como a gente vai trabalhar isso na prática, a gente vai poder praticar muito mais modulações e atividades mais profundas, desbloqueio, neuroacústica, técnicas mais avançadas vão ser aplicadas em você, que às vezes a gente não pode aplicar no paciente na presença de vocês, tá? Então a gente está à disposição, aproveite o estojo de vocês, eu aproveito já nesse ano para desejar um excelente 2019, que ele termine com muita sabedoria para todo mundo, e que 2020 começa realmente um ano de grandes mudanças para a saúde intrapessoal e interpessoal de vocês, que a gente realmente possa ser estrelinhas nesse universo, para a gente poder multiplicar todos esses conhecimentos e fazer com que as pessoas que cheguem até nós cheguem em níveis ótimos de saúde. Então, excelente ano a todos e um beijo para todo mundo. Tchau!